Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar então sobre como criar um servidor utilizando o Node.js e o Express, tá? Para isso então a gente vai utilizar aqui o VS Code, vamos criar um novo projeto, tá? Vou chamar aqui de projeto rotas e vamos abrir ele aqui no terminal. E aí a gente vai rodar aqui o npm init. Lembrando que para esse projeto é necessário instalar o Node.js conforme o download do link que eu deixei na descrição da tarefa, ok? Então, uma vez feito isso, ele vai fazer várias perguntas, eu vou concordar com todas. Uma forma de eu não ter que ficar dando esse tanto de enter seria eu fazer npm init-y, porque aí ele já criaria com todos os arquivos, com todas as respostas padrão, que foi o que eu fiz mesmo, tá? Então, você vai ver que foi criado um arquivo package.json e todas essas configurações estão aqui dentro, tá? Esse arquivo aqui, ele vai manter todas as configurações da nossa aplicação, como nome, versão e também as dependências, tá? Para a gente iniciar também, eu vou instalar aqui o npm install express, porque aí a gente também já vai vendo que a mágica acontecer de incluir a dependência do Express. O Express vai ser aí o framework que nós vamos usar para então dar suporte no nosso desenvolvimento web, ok? Aqui está por default, né, colocando que o arquivo que a gente vai usar, o arquivo principal, é o index.js. Eu vou criar então ele aqui na raiz do meu projeto, tá bom? Poderia ser outro nome. E nós vamos iniciar então a nossa programação. A primeira coisa que eu vou fazer então é importar a nossa biblioteca do Express. Essa biblioteca por padrão, ela tem, a gente usa o mesmo nome da biblioteca, perfeito? E na sequência então a gente faz a instância dessa biblioteca, ok? Então, a constante app, ela poderia ter outro nome, mas já é algo consolidado que a gente tem na literatura dentro da documentação do Express, perfeito? E aí, agora na sequência, a gente vai chamar então um método aqui no qual a gente vai passar a porta, a função de callback, e nessa função de callback aqui a gente pode colocar um console log, por exemplo, servidor rodando na porta 3000. Uma vez que eu faço isso, eu posso vir aqui para executar, então eu coloco o node e o nome do meu arquivo, aperto Enter. Eu posso então chamar uma janela do meu navegador e colocar ali o meu endereço. Você vai ver que aqui não tem nada pra gente mostrar, né? Por isso que ele tá dessa forma, perfeito? Na sequência, então, eu vou vir e vou chamar o método get, tá? A partir dessa constante do app, que é quem vai permitir, então, eu colocar o path, que é o caminho de onde eu quero chegar. Quando eu coloco o barra, é o caminho raiz. E na sequência, a minha função de callback aqui, que vai ser executada quando essa rota for chamada, tá? Esses valores de rec e res, né? O nome dessas variáveis, elas são uma convenção também, tá? De rec de requisição e res de resposta, ou request response. E aqui, dentro do res, a gente pode chamar um conjunto de métodos, tá? E aqui eu estou utilizando, então, o send para mandar uma porção de texto, né? Então, por exemplo, a gente poderia alterar aqui e falar assim, down 2, ok? Eu salvo, para poder ter efeito, eu tenho que parar isso no meu servidor novamente, e aí eu posso voltar lá para o meu navegador, dar Enter, e aqui a mágica acontece. Então, aqui a gente tem a nossa primeira rota, tá bom? Pra gente dar continuidade, a gente pode copiar aqui, por exemplo, e colocar, por exemplo, sobre Então, aqui eu estou falando que quando o meu usuário digitar localhost 2.3000 barra sobre, é este método aqui que vai tratar a resposta, tá? Então, parei o servidor, subi novamente, e aí vamos lá para ele agora, digitar barra sobre, perfeito? Eu poderia digitar outra coisa? Poderia, mas ele não vai achar, ele vai tentar casar exatamente com o que eu passei aqui, perfeito? Bom, esse aqui é o caminho, então, das rotas, e basicamente com isso aqui já é a base de toda a nossa estrutura de rotas que nós vamos trabalhar, perfeito?
Bom, para a gente conseguir fazer mais coisas, né, é bom a gente trabalhar também com parâmetros, né, a web dinâmica depende de parâmetros. Então, eu vou receber aqui, por exemplo, eu tenho vários tipos, várias formas de receber parâmetros, tá? Uma delas é o que a gente chama de path parâmetro, que aí eu vou utilizar o path e vou combinar esse path com um parâmetro. Esse parâmetro, ele recebe os 2 pontos, certo? E aí depois o restante é a mesma coisa, tá bom? Mas, para eu recuperar o valor desse parâmetro, eu vou usar o rec, o objeto rec de request, e usar o objeto de parâmetros, né, o parents. E aí, na sequência, o nome, que é o nome que eu coloquei aqui, porque ele vai construindo um JSON e aí a gente consegue resgatar aqui no back-end, perfeito? E mantive o mesmo padrão que nós fizemos anteriormente. Então, vamos parar aqui isso novamente para a gente ver, ó, contato barra ID, perfeito? Então, vamos ver aqui, ó, barra contato barra ID, beleza? Então, detalhes do contato 5. O interessante aqui, pessoal, é que, apesar de eu ter colocado ID e todo mundo naturalmente já pensar que é um número, na prática, a linguagem ela não interpreta isso, ela interpreta que é contato, né? Isso aqui é uma questão estática, mas que isso aqui é um valor. Então, eu estou esperando um valor. Então, poderia ser qualquer coisa que daria certo aqui, perfeito? Então, vai depender muito de você validar o tipo do dado que você está recebendo para não ter esse tipo de complicação, tá? E aqui a gente pode casar com outras coisas, por exemplo, eu posso, vou até atualizar o código aqui, ter 2 parâmetros e pôr quantos parâmetros eu quiser aqui no path. A questão é que vai ficando poluído, né? Então, a gente tem que tentar ser mais coerente. Por exemplo, um site de notícias. Então, barra categoria, né? Barra subcategoria é uma boa de pegar dessa forma, né? A gente vê isso muito em sites de notícias. Uma segunda forma de nós trabalharmos aqui também com parâmetros é com o parâmetro que vem via carry. Esse parâmetro que vem aqui via carry, a gente vai fazer o seguinte, que eu coloquei uma barra aqui que eu não precisava, peraí, então o pop-out tá me atrapalhando, né? Então, vamos lá. Eu quero agora pegar o via carry, então, vou pegar assim, const, vou colocar id, não vou id não, vou colocar número, e aí vai ser rec.carry.número, perfeito? Então, carry é os dados que vão vir depois da interrogação na minha barra de endereço. Então, exemplo, né? HTTP, então, número 1, 2, 3 é um exemplo, tá? Que você pode digitar lá para dar match com esse parâmetro aqui, perfeito? Vamos testar isso aqui na prática, então? Vamos colocar concatenar aqui para número, aceitar a sugestão. Excelente, voltemos. Então, agora é barra contato, só que eu não vou passar agora depois da barra, eu vou colocar uma interrogação, certo? Lá meu parâmetro agora chama número, então, é o mesmo número que eu passei aqui, mas poderia ser outra coisa também. Como eu falei, a linguagem ela não vai validar se o que você escreveu aqui, né, a semântica, né, o significado do nome do parâmetro que você deu é coerente com o valor que você está passando. Isso aqui é mais para nós, alto nível, né, humanos, que se lidar bem com semântica, com os significados das coisas, tá bom? Mas isso aqui poderia ser xxx e eu tratar aqui também no meu código como xxx, mas não é representativo e causa problemas depois, perfeito? E aí, uma outra forma também que a gente está acostumado a trabalhar com parâmetros é no corpo da requisição. Só que para fazer isso, a gente vai precisar fazer um ajustezinho aqui no Express, tá? Que a gente vai conversar mais sobre isso em breve, que é o seguinte, eu vou usar uma função de middleware aqui, certo? Falando que eu vou tratar JSON, perfeito? Naturalmente, nativamente, ele não carrega esse recurso, tá? Então, por exemplo, vou pôr um ponto post
e vou colocar aqui, por exemplo, barra, deixa eu pensar, cadastro, né? E aí no barra cadastro, eu vou criar a minha também RecRes, coloquei aqui 2 parâmetros, nome e e-mail. E aí, tá vendo que a gente está utilizando o que a gente aprendeu do ECMA 6 aqui, da desestruturação? Então, estou obtendo dessa forma, mas também é possível obter, por exemplo, const nome, recebe rec.body.nome. A gente só vai escrever mais, mas funciona do mesmo jeito, tá? Ah, Lidy, por que você está criando constante? Poderia ser uma variável do tipo let, né? Assim, do tipo não, né? Uma variável declarada com let? Poderia, tá? Aqui a gente, como é parâmetro, em tese, nós não vamos alterar esse parâmetro, por isso que estou trabalhando com constante. Mas se for um parâmetro que vai ser modificado ao longo do seu código, não há problema algum, select, ok? É mais da sua necessidade. E aí, aqui, né, mostrando a saída. Bom, acontece que o get a gente consegue testar na barra do navegador, mas o post a gente já não vai conseguir. Então, para isso, nós vamos precisar instalar um cliente, né, de teste de API, a gente tem vários, e um deles é o Postman, tá? A gente tem o Thunder Client também, que é uma extensão do VS Code. O Postman você consegue fazer o download dele na página oficial e você instala ele localmente, ou você pode tentar utilizar ele aqui online também, tá? Eu fiz a instalação, tá? Então, vou inicializar ela aqui. Bom, quando você inicializar, tá? Vai abrir uma tela parecida com essa, aqui na aba Home, e aí você pode vir aqui em New Request. Quando você faz isso, você vai abrir uma tela parecida com essa, onde você tem que notar aqui os tipos de método. Nós vamos falar mais sobre esses métodos, tá? Mas por hora a gente utilizou o método get. E aqui a gente coloca a nossa URL. Então, por exemplo, tp, host, 2.3, nada mais na frente, né? Foi aqui que nós paramos. Então, se eu envio e meu servidor está ativo, ou seja, está logado, não está rodando, então vai aparecer as saídas de tudo que nós fizemos aqui, ó, barra sobre. E um ponto interessante é, se eu mudo o tipo do método aqui, ele vai falar que não conseguiu identificar, ok? Então, esse é um ponto muito importante para nós. Então, o que a gente tem aqui no post? Eu tenho barra cadastro, no qual eu vou receber o nome e e-mail no corpo da requisição. Então, como que a gente vai fazer isso? O que existe é o barra cadastro. O que acontece? Nós precisamos enviar os parâmetros, né? Como não tem os parâmetros, tá vendo? Aí ele tá imprimindo aqui um errinho, né? A questão de falar que não foi definido, ok? Então, nós vamos passar aqui os parâmetros, que é nome e e-mail. E vamos enviar. Feito isso, então, de fato, sai a nossa mensagem aqui correta, tá? Então, em resumo, é isso. Nós temos essas 3 formas, tá? De enviar os parâmetros, tá? No path, tá? Que é o path param, nós temos o carry param e temos, então, o body. E aí, a gente pode utilizar qualquer um deles, vai depender aí da nossa necessidade, tá? Nós vamos conversar mais sobre cada um desses métodos nas nossas aulas. E, por fim, utilizar o Postman ou o Insomnia ou o próprio Thunder Client é uma excelente forma aí de nós testarmos as nossas requisições, perfeito? Bom, dessa forma a gente já está apto a fazer o nosso laboratório 1.